aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida. Que prazer ter você com a gente aqui participando. Quem está com a gente ao vivo agora ou quem vai assistir depois dessa gravação, é uma alegria, um prazer imenso ter a sua companhia, chegar mais pertinho aí de você nessa oportunidade. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, um grande amigo de longa data, uma pessoa que eu amo demais e admiro muito. É uma inspiração para mim. A vida dele, a família dele tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, na igreja. E vai ser uma alegria bater um papo, conhecer um pouquinho da vida do meu querido pastor Josemar Cavalcante. Tudo bem, José? Olha nós aqui, gente. José já está com a gente aí numa história longa de vida, boa demais. Muito tempo, né? É uma amizade muito boa. E que prazer, que honra ter você com a gente. Você pode dar um oi para a turma aí que está. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Né? Eu gosto sempre de falar, olá, queridos, tudo bem? Porque é legal a gente ter esse momento de relembrar histórias, de tempos que foram marcantes, né? Tempo que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? É verdade. É assim que eu te vejo, né? É verdade. Amigo, irmão, alguém que a gente tem essa trajetória de mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E só para confirmar que você é irmão pra caramba, os meus pais consideravam você um filho mesmo, Isso né? mesmo. Meu pai ainda considera, minha mãe não está mais aí, mas ela tratava dessa maneira, com carinho imenso, gigantesco. Josi, você, a gente chama de Josi, tá? Pastor Josemar para todo mundo, para mim é Josi. Você hoje está casado com a Verinha aí, quantos anos já? 34 anos. 34 anos. Vamos fazer agora em setembro, 34 Que anos. legal. Pai da Letícia, do Lucas. E o avô do Beni. Avô do Beni, tem aí o netinho. Isso. E Muito o sogro do Richard. Do Richard também aí, Essa da família Letícia. que Uma família Deus maravilhosa. nos deu. Pastoreando lá no Parque Fluminense também há mais de 20 anos. 25 anos. 25 anos. Vamos lá para 26. Isso aí. E na Nova Vida há mais de 40 também. 47. Quase 50 anos aí. Isso aí. Rapaz, quando eu cheguei em Bom Sucesso, em 1980, você já estava lá. Eu já estava. Eu cheguei em 1976. 76, né? Rapaz. Estava numa transição de pastor Dilênio para pastor Eloí. Tem gente que está ouvindo a gente, deve saber quem são. Olha aí. E os dois já não vivem mais, né? Mas foram pessoas que marcaram, né? Pastor Dilênio eu peguei muito pouco, né? Estava com 12 anos. Pastor Dilênio é, assim, um dos fundadores da Nova Vida, né? Estava lá bem no início com o Bispo Roberto. Sim. Mais tarde, quando meu pai abriu em Irajá, foi ele que foi para lá? Foi ele que foi para né? lá. Ele era pastor em Santos. Santos. Aí, não sei o que houve, né? Voltou para o Rio. E foi uma benção muitos anos lá. Foi uma benção, né? É verdade. Aí depois foi pastor Eloí. Pai pastor Eloí. É. Legal, que eu aprendi com o pastor Dilênio, era um pastor do amor, sabe? É, né? Ele saiu, algumas situações marcaram a minha vida. Ele largava a plataforma, ia lá para frente da igreja para apertar a mão de um por um. No final do culto. Olha aí. Isso aí. E ele era muito amoroso. O pastor Eloí já era aquele homem diferente. A gente conheceu o amor, outro a gente conheceu o temor, né? O temor a Deus, que ele era muito sério. Mas foi um homem que, pastor de Bom Sucesso, 3 anos e 3 meses. Se eu não me engano, eu não lembro de tudo, ele estava antes lá no Fonseca também, em Niterói. Isso. Talvez lá que eu tenha sido apresentado, porque foi o pastor Eloy que me apresentou quando bebê, recém-nascido, eu lembro. Ele, na minha infância toda, deu um apelido para mim. Tu lembra qual é? Pipoquinha. Pipoquinha. Aquelas coisas que você carrega para a vida inteira. Toda vez que ele encontrava comigo, até quando eu já estava mais velho, ele lembrava, falava. Eu acho que é porque eu vivia pulando, alguma coisa assim. Mas é uma marca na nossa vida, na nossa história. Coisas boas, outras mais ou menos, mas muita coisa legal que a gente aprendeu. O pastor Eloy, né, que me projetou, né, com um famoso nome, né? Foi ele que te deu um apelido marcante. Foi ele que me deu o apelido marcante. De? Sargento. Sargento. Quando eu conheci Josemar, ninguém sabia qual era o nome dele. Mas todo mundo chamava ele de Sargento.
Coisa do pastor Eloy. Coisa do pastor Luiz. É, Engraçado, né? Me pergunta assim, por quê? é. Se, né, Bom Sucesso é cercado de ruas de sargento, inclusive a igreja, né, a igreja dos fundos de Bom Sucesso chama Sargento Silva Nunes. Que, se não me engano, também Nova Holanda leva o mesmo nome? Leva o mesmo Do nome. outro lado da Avenida Brasil, Leva o a mesmo Nova nome. Vida de Nova Holanda também fica na Rua na Sargento Sargento Silva Silva Nunes. Nunes. É. Será que era por causa disso? Ele falou, tem um montão rua, tem Sargento Ferreira, Sargento não sei o quê. Eu acho que ele sabia que você ia mandar e também que ia obedecer. Ele sabia que você tinha uma influência. Desde novo, você está falando de quando você tinha 14, 15 anos. Não, 12 anos. 12 anos. 14, 15, quando o bispo chegou. Quando a gente chegou, que você estava com essa já estava idade. com esses 15 anos, né? É. Que foi em janeiro, seu pai chegou em Janeiro. Bom Sucesso em janeiro de 80, Isso. e eu faria, né, eu fiz 15 anos em agosto de 80. Legal. Eu lembro bem, porque Isso aí. a gente brincava que agora vai ser tenente. Não vai ser mais sargento, afinal de contas fez 15 anos. Engraçado que quando eu fui ordenado a diácono em 87, teu pai, ó, a partir de hoje ninguém, já poucas pessoas me chamavam, mas o nome ainda surtia efeito. Ele falou, agora acabou. E realmente acabou, né? O pessoal parou com raríssimas Parou, exceções de quem nunca mais te viu, depois viu outra vez, né? Engraçado, quando o pastor Eloy fez 80 anos, ele me ligou. E eu achei engraçado que ele me chamou sargento. Olha aí, não tem como. E ele era o único que me chamava de sargento. Originalmente. E depois, né, ele faleceu, mas foi alguém que marcou a minha vida. Não né? tenha dúvida. Você deve até carregar um pouquinho aí dele com você, né? Em alguns níveis. De vez em quando eu vejo os traços assim. Você vê? Então você chegou em Bom Sucesso com 12 anos de idade. Com 12. Como é que conta um pouco desse início da sua É história aquela na coisa, igreja? né? Eu estava até pensando sobre isso. Com 12 anos, né? Eu fui a minha marca em Bom Sucesso. Uhum. Mas eu falei até quando eu preguei aqui em Jacarepaguá, aconteceu uma coisa que aos 10 anos eu sofri um acidente. E eu sempre morei em Bom Sucesso. A minha vida toda foi em Bom Sucesso. Eu morava nos conjuntos em frente, os conjuntos da Coab, em frente a Bom Na Sucesso. igreja. E quando eu fui atropelado, com 10 anos, eu quebrei a perna, eu fiz algumas cirurgias. E um dia, né, eu nunca vou esquecer isso, um dia eu entrei, estava acontecendo um culto de jovens com várias denominações, e tinha lá, né, o Jonas, o Miguel, né, o pastor Ezequiel, do Projeto Vida Nova, e eles estavam lá, e eu entrei, e eu me lembro muito bem que eu entrei e fiquei lá sentado, tinha 10 anos, e eu fiquei sentadinho lá, e quando ele fez um apelo, eu fui à frente. Olha só. E eu me lembro que o Bom Sucesso tinha um piso verde, É, lembra disso? lembro. Um piso verde, e o tapete era vermelho, né? Vermelhão, e eu me ajoelhei, e eu me lembro como fosse hoje, eu estava cantando aquele louvor, eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é forte. Isso. Jesus é amor, né? E aquilo marcou a minha vida. E eu voltei para casa e não fui mais para a igreja. Aí se passaram-se 2 anos, a minha mãe, ela tinha um problema de saúde e ela fez uma cirurgia de varizes. E eu tinha uma vizinha, que era a irmã Maria, a mãe do Pinho, a mãe do pastor Sim. Carlos, então aquela turma toda, a Mara, nós éramos vizinhos de frente. E ela perguntou à minha mãe, eu posso trazer as irmãs para orar por você? A minha mãe, pode. E eu me lembro, foi a irmã Maria da Cantina, lembra dela? A irmã Lembro. Maria da Cantina. É. A irmã Maria, a irmã Damares, a mãe do pastor Emanuel, a irmã Miriam, e mais essa irmã Maria, que era nossa vizinha. As 4. E elas chegaram lá em casa, oraram pela minha mãe. E eu me lembro que a minha mãe, naquela época, minha mãe frequentava um centro espírita, era muito envolvida. E ela tinha feito algum trabalho, ela estava com um turbante. E aquilo não atrapalhou. O amor daquelas irmãs foi algo marcante. Ela abraçou a minha mãe. E quando elas estavam saindo, estava eu e meu irmão, o Wilson, na sala. E ela, vocês não querem ir na escolinha dominical? Olha, vai lá. E eu fui na escolinha no domingo seguinte, Já nós com fomos. 12 anos. Com 12 anos.
E dali eu não saí mais. É. Ali eu fui crescendo na escolinha dominical, foi quando eu conheci o Emanuel. A gente Conhece? chamava de escolinha dominical antigamente, Escolinha né? dominical. O trabalho que era feito com crianças, que, aliás, Bom Sucesso sempre Sempre deu foi, exemplo, sempre. Foi sempre marcante, né? muito Que marcante. formou muitas pessoas, né? Verdade. Muitos pastores, né, começaram ali Muitos. na escola dominical. Verdade. E aquilo foi marcando a minha vida. E ali criou no meu coração um amor pela casa de Deus, sabe? Legal. Ali você comecei a conhecer pessoas, amigos, Uhum. e eu fui ficando. Só ia pela manhã. No domingo. Todo domingo eu estava lá pela manhã. Uhum. E foi assim muito bacana. Você ia por causa do trabalho com as crianças e adolescentes? Você já estava virando adolescente? Já aí? estava vendo, né? O pré-adolescente. É. Eu me lembro que o meu professor era o pastor Carlos Pereira, o Antônio, pastores, hoje são pastores. É. O Antônio de Pavuna. Também. E ali a gente começou criou no meu coração, né, um amor por aquele lugar. Com certeza. E ali foi um plano de Deus foi se cumprindo, ali algo de Deus, né, estava nascendo no meu coração. E eu comecei, aí eu tinha prazer. Aí já não era mais domingo, aí todo dia que eu pudesse estar na igreja, eu estava na igreja. Cheio da escola, eu ia para a igreja. Chegou uma época que você ficou trabalhando na igreja também. Trabalhando na igreja. Fui funcionário da igreja, Foi rapaz. funcionário, porque não Isso aí queria já sair foi- mais, né, da igreja. E foi algo marcante, porque com 15 anos, eu fui trabalhar numa loja, e só que a loja me impediu um pouquinho de estar na igreja. Eu amava estar na igreja. Uhum. Aí eu saí da loja, fui trabalhar em outro lugar, e não, era longe. Aí o seu pai disse: vem trabalhar com a gente. Aí eu comecei a trabalhar. Que beleza. E foi assim algo tremendo, que esse amor, eu já era envolvido com a igreja, com a juventude, né? Uhum. Que aí já era 15, 16 anos, já era aquela época marcante, Verdade. que Bom Sucesso sempre teve uma juventude marcante, Verdade. né? Quando se falava em juventude de Bom Sucesso, era aquela coisa que todo mundo queria estar, né? Eu Os lembro. cultos eram marcantes, né? Os jovens eram marcantes, os jovens faziam diferença. Verdade. Aí começou, né, aquela época boa da mesa de ping-pong. É verdade. Né? Todo mundo queria, acabava o Uma culto, novidade na igreja. íamos lá marcar Ficava na cantina ali da Irmã na Maria. cantina jogando ping-pong. E aquilo marcou a nossa, para mim marcou muito uma época boa. Que ali a gente foi criando um amor pela casa de Deus, né? Então, eu Isso me é tão lembro. poderoso, né? Porque eu estava contando também um pouquinho da minha história, assim. a- O amor à igreja foi um motor também. Porque, embora para mim tenha ficado muito claro em algum momento que existia um chamado, se não tivesse, eu acho que eu ia me candidatar, porque o amor pela igreja era muito grande. Quando você fala isso, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu lembro que a sua vida realmente sempre expressou isso, né? Você sempre serviu a igreja, desde que eu conheço você. E sempre fez isso com prazer. Nunca foi um peso, nunca foi para você um fardo que você tinha que carregar, que era difícil demais. Desafiador sempre é. Mas você revelava um carinho, e revela até hoje. A gente identifica você como um pastor de verdade, alguém que, alguns dizem, tem cheiro de ovelha, né? Você tenta servir a todo mundo que você puder servir na igreja. A gente até já te criticou, né? Que às vezes você exagera, mas é isso mesmo, é verdade. o teu coração. Então, eu acho muito legal porque isso vai apontando você, né? Em algum momento mais tarde, alguém já tinha identificado que você tinha um chamado pastoral. Acho que várias pessoas. E na hora certa, lá, no tempo certo, isso aconteceu, né? É verdade. Eu entendo isso. O que me mantém com a chama acesa é a certeza do meu chamado, sabe, André? Amém. Porque esse amor, eu fui o primeiro aí, né? Quando a irmã Miriam chamou eu e o meu irmão para ir para a igreja, nós fomos no primeiro e no segundo ele foi comigo. Depois ele não foi mais. Uhum. E eu continuei indo, né?
as pessoas, porque a igreja, ela marca, porque ela tem o poder de atrair você. Quando você vê pessoas, né? As pessoas são diferentes na igreja. Uhum. Né? Quando eu falo diferente, elas demonstram amor, É. o carinho, a amizade. E muitas vezes, eu ainda não tinha tido aquela experiência com Deus, mas a amizade marcou a minha vida. Muito legal. O prazer, você ia pelos amigos, sim, E é um bom começo. é um bom começo. Lógico. Não tem problema nenhum. Não tem, e Na eu não verdade, via. na verdade, são amigos que podem te aproximar de Deus Isso aí. e amigos às vezes te afastam de Deus também, né? Então é E, legal. e esses amigos, as pessoas, eu me lembro que meus pais não iam. Né? Meus pais, e muitas vezes, meu pai até reclamava, "Pô, todo dia na igreja? Por que você teve esse tanto na igreja?" E às vezes a gente fala isso, porque era o amor, né? Eu via as pessoas, a família, e aquilo ali foi nascendo no meu coração, esse amor pela casa de Deus, né? Aí você entende porque Davi diz assim, um dia nos teus atos vale mais que 1000. A gente sabe o que é a presença de Deus, mas a casa de Deus, né, aquele lugar, era apaixonante para mim. Mas é isso mesmo. É um ambiente que era formado ali pelas pessoas que estavam ali, que atraía a gente. Essa palavra de Davi é da presença de Deus, mas a gente pode dizer que é da presença de Deus nas pessoas também. Sim. Aí você deve ter sido muito impactado e talvez... Hoje foi a primeira vez que eu vi você contar essa história, de que a sua mãe, envolvida com uma outra religião, estava com um turbante, que pode chamar atenção para isso também, foi muito bem acolhida, sem ser julgada. Isso a gente está falando de muitos anos atrás. Mas com Mais de certeza, 40, né? mais de 40 anos atrás. E é uma marca que a gente tem tentado trazer para a igreja hoje e a gente tem sido bem sucedido na família da fé. E graças a Deus, muitas igrejas têm adotado essa mesma ideia de não julgar as pessoas, mas de atrair para depois influenciar. Você já estava recebendo isso lá no iniciozinho como uma influência na sua vida, né? E que você acha que isso marcou o seu ministério? Claro, porque você vê o seguinte, senhoras, né? Sempre as senhoras têm o que fazer dentro de casa, mas elas saíram das suas casas, dos seus confortos, mas entendiam se existia alguém que queria só receber um abraço. Isso aí. Eles queriam receber, você é importante. É isso aí. Se você parar para pensar, elas não necessariamente iam ganhar alguma coisa com isso. E eu simplesmente servi. E eu me lembro, né, que ela não chamou a minha mãe para a igreja, Olha só. apenas o seguinte, estamos aqui, perguntou se podia orar por ela e abençoou a vida dela. Olha só. É o nosso papel como crente, né? É isso De mesmo. abençoar. Fomos chamados para abençoar. Julgar a aparência. É isso aí. Mas eu creio que aquelas irmãs foram ali para me alcançar. Para alcançar a minha vida. Né? Eu acredito também. E eu tenho isso muito marcante na minha mente até hoje. Aquelas irmãs, né? Bem, né? A irmã Miriam era uma mulher muito especial para mim. Que eu falo que ela foi a mulher que Deus usou para salvar a minha vida. Para me tirar Miriam daquele... é a mãe da Nádia, do Nélio e da Kátia. Né? Uma família maravilhosa. E eu me lembro, eu já estava em Parque Fluminense, uma vez a irmã Miriam foi num retiro de jovens. E eu me lembro que naquele dia eu pude pedir para ela para ficar de pé, falei, olha, essa mulher foi a mulher que Deus usou para salvar, para me convidar para ir à igreja. Que legal. Porque quando a gente fala, convide alguém, é porque o convidar alguém faz a diferença. Às vezes faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque não somos nós que vamos converter as pessoas. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso aí. É o Espírito Santo que convence, né? Apenas nós somos um canal. Isso aí. E convidar, espero você na igreja. E aquele dia foi muito marcante. E eu me lembro que quando eu encontrei o Emanuel lá, né, eu conheci o Emanuel ali dos conjuntos, e eu falei, você está por aqui? Aí ele foi me envolvendo, e a gente... Você conhecia ele antes da igreja, então? Sim. Não tinha amizade com ele. Sim, né? mas aí... Ali, porque o Emanuel sempre gostou de soltar pipa, e eu também. E aquela coisa de jovem, de gostar, de bola e tal. E eu gostei. E o Pinho já era, né? O Roberto, né, que a gente chamava ele de Pinho. O Pinho estava indo também. Então então nós começamos a crescer. Aí começamos a ficar na igreja.
E legal que a gente saía do colégio, íamos para a igreja. Ficávamos lá fazendo outras Nada. coisas. Não, nada, né? É, Mas foi muito legal. Aquilo que marcou a minha vida, sabe? com A certeza. minha juventude, não a minha juventude, mas a minha adolescência na igreja. É isso aí. Que eu tinha prazer, né? Eu tinha prazer de estar naquele lugar. Quando a minha família chegou lá em 1980, você já tinha outros amigos lá. Já tinha. Inclusive, alguns deles também são pastores hoje, que é o caso do pastor O Carlos, né? Carlos, né? Você mencionou aí antes o Jonatas e o Miguel, não sei se todo mundo sabe, também foram pastores da Nova Vida. Pastores. O bispo Miguel é hoje o bispo da Nova Vida do Conselho ali em Caxias, uma igreja maravilhosa, um homem muito especial na nossa vida. Isso. Que E o foram pessoas que Jonatas, marcaram foi, nossas vidas, né? verdade, O Miguel foi meu líder de juventude foi e o o primeiro, Jonatas foi o foi primeiro que eu lembro. foi o meu líder musical, né? Foi, Naquela época a juventude cantava todos os domingos, isso aí, era lindo, né? todo mundo gostava. E o Jonatas era muito especial porque ele fazia aquela divisão de vozes, Isso. E era né? marcante demais. E eu acho que poucas igrejas tinham aquilo lá, naquela apresentação. E Pouquíssimas. fazia o culto ficar muito bonito. Pelo menos na Nova Vida eu não me lembro. É. E a gente, poxa, eu queria sair da adolescente para ir para os jovens. Isso acontecia com 15 anos. A juventude naquela época era extremamente atraente, né? Por Muito, causa muito, também muito. desses movimentos, Movimento. sempre ensaiando para cantar, tendo uma atitude, eu lembro. E existia uma brincadeira assim, na minha época, eu acho que em todas as épocas, de uma rixazinha, né? Que os jovens não queriam ficar perto dos adolescentes. Até hoje eu acho que é assim. Ele, não, adolescente para lá, jovem para cá. Dependendo da idade, eles não queriam ficar juntos. Aí eu lembro que surgiu a expressão minical. Tu lembra? Lembro disso. Minical é porque da escola do Minical, não tinha turma de adolescentes, você era da escola do Minical, que na época de Bom Sucesso lá só tinha para crianças mesmo, não tínhamos para adultos. Então chamava a escola dominical, todo mundo falava que era criança. Aí os minicais eram separados da juventude. Não, você é minical, tu vai falar. Virou um E termo os derogativo. minicais ficavam... Muito irritante. Você falou um negócio que me fez pensar, Jonas, muito interessante, que o nosso papel, na sua história, né, ficou bem marcado isso. Não é... A gente não consegue fazer ninguém se apaixonar por Jesus. A gente consegue marcar um encontro entre as duas pessoas, né? A gente pode servir de aqueles cupidos que a gente tem, Isso aí. né, de gente que entra na nossa história e apresenta a gente a alguém. É o máximo que a gente consegue ir. Eu costumo dizer que você prepara a mesa, manda o convite, abre a porta, mas é Jesus que faz realmente a obra. E eu me lembro que uma coisa marcante, eu falei isso num domingo na igreja, o pastor Luiz me ensinou, foi esse temor a Deus e o temor ao dízimo, sabe? Esse amor por dizimar. Uhum. E nessa época, né, com 13 para 14 anos, eu lavava o carro dele. Ele tinha uma Brasília amarela. Ele também? Teu pai era caramelo. Não é pra você, tô falando que Brasília Amarela ficou famosa. É isso aí. Aí ele tinha uma Brasília amarela e eu lavava uma vez por semana, ou 2 vezes, né, dependendo da... E ele me dava 10 cruzeiros. 10 cruzeiros, né? Aquela nota do Dom Pedro II. Isso. Eu me lembro disso. E ele dizia assim para mim, ó, à noite eu quero um cruzeiro na minha mão, é o dízimo. E, rapaz, eu dava. E ali foi nascendo, né, aquele compromisso, aquele amor. Já não era, eu vou dar porque o pastor Luiz. Não. Eu fui entendendo que aquilo trazia bênção para a minha vida. Você não teve os seus pais para ensinar isso a você. Ensinar isso. E o pastor Luiz foi uma figura aí paterna nesse aspecto. Eu aprendi desde cedo também com meus pais. E até hoje não tem nem conversa, não tem o que falar, né? É a base para a nossa vida. Porque a gente aprendeu a amar. Quando você cria isso aí, não, eu dou porque eu sempre dei, não. E hoje existe muita conversa a respeito desse assunto, né? Então, assim, só para todo mundo entender como é que a gente pensa na nova vida, né? Nós fomos aprendendo que realmente nós não temos base bíblica para estabelecer dízimo como uma lei. E se faz parte da lei mosaica em algum nível, menos ainda a gente precisa adotá-lo. O que a gente percebe, e como o José Mar falou, a gente criou uma paixão em relação a isso, independente de qualquer coisa, você não precisa ser pastor, porque pastor é suspeito, né, para falar, mas como antes de sermos
ordenados, sermos pastores, isso estava muito forte no nosso coração, porque a nossa experiência foi revelando que se no Antigo Testamento já existia isso, antes da lei, na nova aliança, você não diminui isso, você aumenta isso, você aumenta a força que isso tem na sua vida. Na nossa experiência, na minha experiência pessoal, ninguém consegue me demover dessa ideia de que eu sei o que me custou quando eu ignorei o princípio, o quanto é até hoje muito abençoador e proveitoso quando eu marco. Então, não é que a gente dá o dízimo como muitos interpretam, como uma lei bíblica. Nós tiramos uma parte, um percentual, e não precisa ser 10%, mas eu acho que era o melhor lugar para começar, era aí, né? Daí para frente, mas cada um percebe o que Deus fala no seu coração, a gente tira uma parte, o percentual do que nós temos recebido, e não fica com o nosso reino, fica no reino de Isso Deus. aí. E quando a gente faz isso, é impressionante a gente ver a mão de Deus na nossa Isso traz para você bênção. Isso resulta na sua vida, né? Eu sei eu, disso. eu tenho assim experiências marcantes na minha vida sobre o que é dizimar e ofertar. O que é o amor pela causa de Deus, né? Não só Verdade. pela casa, mas pela causa. Isso aí. Por aquilo que representa e o que traz para a minha vida. E é isso mesmo. E eu lembro, depois eu trabalhei muito tempo na igreja, depois o seu pai falou assim, me chamou e disse, meu filho, você já tem 20 aninhos, vai arrumar um emprego melhor. E eu me lembro que ele arrumou, naquela época, vários jovens nossos estavam trabalhando num Banco América do Sul. Banco América do Sul. Na Cardoso de Moraes. Na Cardoso de Moraes. E eu moro hoje em cima da agência. Não sai de Bom Sucesso nunca, né? Bom Sucesso. Aí o que aconteceu? Eu sempre, e lá a gente trabalhava com cheque. E eu fui trabalhar no banco e passei a ser caixa. Deus começou a prosperar a minha vida, começou, né, coisas que a gente não entendia, e Deus agia, sabe? E eu me lembro que eu dizimava sempre o cheque e Bom Sucesso colocava lá o carimbinho, Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Sim. Né? E lá nessa época, toda a leitura do cheque era feita na agência. Né? Para a gente confirmar a assinatura, se tinha alguma coisa. Já era compensação, né? Compensação, né? Ela fazia, a compensação vinha do Banco do Brasil. Isso. E a agência, né? O banco de origem, a agência de origem confirmava o pagamento, se tinha cheque, algum erro na assinatura. E aí eu me lembro quando o pessoal pegava o meu cheque, porque os próprios caras via meu cheque. Seus amigos que também trabalhavam. Aí, gente, ó, Josemar aqui, Igreja de Nova Vida. Dando dízimo pro pastor. Dando dízimo pro pastor. E eu sempre fui firme nisso. E eu me lembro, olha, quanto mais eu dou, mais eu recebo, hein? Isso aí é bênção na minha vida. E eu me lembro que no final do mês, essa turma que falava de mim vinha, Josemar, pode me prestar o dinheiro aí? Porque eu já vi que abençoado aqui é você. É você, cara. Então, e isso cresceu sempre no meu coração. Então, porque alguém lá atrás me ensinou. Isso mesmo. E eu tive, sabe, André, eu sempre tive pessoas na igreja que marcaram a minha vida. Depois o pastor Luiz saiu, entrou o pastor Jocelino. Famoso. E o pastor Jocelino começou a ser aquele pastor cuidadoso comigo. Cuidadoso com a minha família. Né? E Dona Elza, não posso deixar de falar dessa mulher que marcou, sabe? Que o bispo falava, é a tua madrinha, porque ela cuidou de mim em todos os detalhes. Né? Todos os detalhes. A irmã Elza foi aquela que marcou a minha vida, né? No meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, foi a minha madrinha de casamento. E depois que se casou, ainda continuou? Continuou. Muito perto. É legal porque Dona Elza e o bispo foram aquelas pessoas. Quando meu pai faleceu, e eu já era pastor, né? Quando o bispo soube, ele na mesma hora saiu e ele estava lá comigo. Então foram pessoas que em nenhum momento me deixaram. Então a igreja tem isso, né? Do acolhimento, do cuidado, né? E a Verinha, sua esposa,
fala também bastante da influência que a minha mãe, que é a dona Elza, teve na vida dela. Por falar em Verinha, vamos voltar lá atrás e lembrar, né, do Josemar, como é que foi o seu namoro ali, como é que você conheceu Dona Vera, hoje pastora Vera Lúcia Cavalcante. Bom, eu quero só mencionar que Josemar tem uma diferença pequena de idade para mim, acho que são 6, 7 anos. Isso. Em algum momento na igreja, eu saí daquela pré-adolescência, entrei nos meus 14, 15 anos ali, e comecei a andar com o pessoal mais velho, porque eu era metido, eu achava que eu tinha que andar com os mais velhos mesmo, não frequentava mais a classe adolescente, queria ficar na igreja, era metido. Mas as minhas amizades, né, se tornaram esse pessoal um pouquinho mais velho que eu, e um deles era você. A gente conversava muito, confidenciava nossas paixões, as meninas que apareciam na nossa história, dávamos conselhos excelentes um para o outro. E eu lembro que o Josemar tinha uma amizade muito forte com a Vera, com outros meninos lá também, mas era amizade mesmo. E ele marcou, quando ele falou para mim, olha, quando a gente é muito amigo assim, é porque não vai namorar, é amigo. Aí falou, a pessoa que eu nunca vou namorar é a Vera. Não demorou muito tempo depois, estavam namorando. E eu acho que isso abre uma ideia de que, assim, existe algo muito maior do que essas leis que a gente cria, né, de amizade. Às vezes, estava ali o tempo todo, é uma amizade muito forte, porque vai ser sua amiga pro resto da vida. E a Vera é sua melhor amiga. É verdade. A vida toda. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, foi assim uma coisa tão incrível. Porque ela era minha amiga mesmo. Eu sei, a gente andava assim, muito junto. E a Vera sempre foi aquele referencial de menina de Deus. A Vera até hoje já tem um temor a Deus incrível. O amor que ela tem por Deus é algo assim tão real na vida dela. E Vera sempre foi assim, vista como aquela menina, né, que se destacava na igreja. E ela sempre foi professora, né, na escolinha dominical. E, de repente, teve eu ia para casa da Vera. Eu saía com a Vera, né, com a Verinha. Aí minha mãe falava assim, eu acho que você vai namorar essa menina. Eu falei, não, mãe, Vera é minha amiga. Aí um dia, nós saímos juntos. Aí eu pensei em sentir algo diferente em relação a ela. Não, começou a olhar para ela diferente pouquinho. Diferente. E de repente, o que marcou, eu saí com ela, e o pastor Teixeira, né? Josemar. Eu falei, não, Teixeira, Verinha é minha, sua amiga. E a gente começou a andar de mãos dadas, sem nada. Sem nada. E não tinha. Aí um dia ela começou a nascer, eu falei, Vera, eu preciso falar algo com você. E a Vera sempre, Josemar, namora fulana. O sargento, né? Pô, namora fulana. Eu falei, não tem nada a ver comigo e tal. E um dia eu comecei a gostar dela. Como nós éramos muito amigos, eu falei assim, Verinha, eu quero falar contigo. Nós estávamos indo no Bob's, lembra do famoso Bob's da Avenida Brasil. Clássico. E nós estávamos indo lá, e eu falei, eu quero abrir o meu coração para você. Falei, essa foi a minha expressão para ela. Ela é mesmo? O que houve? Eu falei, estou gostando de uma menina. Ela é? Quem é? Você. Você? Eu nunca vou namorar você. Porque era amizade. Os dois acreditavam nisso. Isso. Aí eu falei, eu vou casar com você. Olha aí. Homem corajoso. Olha, E engraçado que dali nós continuamos amigos. E ela me deixou 3 meses. Esperando. Só na panela. Só na panela. Só fritando, cozinhando. Fritando não, só cozinhando. Mas foi um momento muito legal. Eu ia para casa dela, a gente ficava conversando. Você ficava perturbando ela? Tipo assim, dá a resposta logo? Vamos embora esse negócio. Não. E eu saía, beijava no rosto. Tchau, Verinha. Até amanhã. Paciente. Julho, agosto, o grande dia aconteceu. No dia 2 de agosto de 87. 2 de agosto? 2 de agosto. E eu fazia aniversário. Entre 2 aniversários aí, né? Isso aí. 2 de agosto nós começamos a namorar. Foi quando nós demos nosso primeiro beijo. Isso aí. Naquela época era assim, né? Só dava o primeiro beijo e depois começava a namorar. E pronto. Engraçado que 2 dias depois, nós estávamos indo, aquela turma lá para São Lourenço, lembra? Lembro. Tu tinha começado a namorar, né?
Uma Aí viagem eu ótima. brinquei, aquela turma toda, foi tão legal, né? A juventude marcou as nossas vidas. Nós tínhamos amigos, Verdade. nós saíamos juntos. E eu fiquei lá o tempo todo lá em São Lourenço, só pensando na Vera. É. E o pessoal, para aí, Apaixonado. apaixonado. E ali nós começamos, nesse dia, o nosso relacionamento de Qual foi o ano que você falou? 87 87. Você casou? e 90. 90. Nada mal. 90. Ficamos noivo em 89, Uhum. né? Dia 2 de junho. O cara que lembro guarda as tudo. datas. Esse aí é o marido exemplar aí, ó. E a Vera é uma pessoa, continua sendo uma mulher muito especial, sabe, André? Ela é mesmo. Ela é alguém que o amor, o que mais é marcante na vida da Vera é o amor que ela tem por Deus. Isso é muito legal. Ela leva isso a sério. A Vera não é uma mulher que leva o evangelho. Ela não serve a Deus porque ela é pastora. Ela ama a Deus. Ela tem um amor muito grande por Deus. O temor que ela tem por Deus. Ela leva o evangelho, Deus é muito sério. Isso é uma marca dela para você. Inspira marca, você, com inspira. certeza. Você usou a expressão temor a Deus algumas vezes aqui hoje, batendo esse papo. E eu me lembro que tem uma frase que você ouviu a respeito do temor a Deus que tem a ver também com o seu chamado. Você se casou aí, mas em 90 que você 90. falou, e continuou lá em Bom Sucesso. Como é que foi a história do seu chamado pastoral e como é que se desenvolveu naqueles primeiros anos? Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu sempre quis ser pastor. Uhum. Eu sempre, porque eu amava, né? Uma das perguntas que estava para você fazer era, quem é o pastor Josemar, né? Uhum. O pastor Josemar é o cara que ama a Deus e ama as pessoas. Eu amo muitas pessoas, então a minha vida tinha a ver com as pessoas. E quando se passou, eu sempre tive um sonho. Qual era o meu sonho? Ser pastor em Bom Sucesso, na Nova Vida. Então, eu queria ser pastor, mas não abria mão de ser pastor da Nova Vida em Bom Sucesso. Uhum. E por quê? Porque Bom Sucesso era tudo para mim. E quando eu me envolvi com as coisas de Deus, e as pessoas viam que eu tinha prazer de estar na igreja, sempre tive prazer. E o que eu acho legal é que não é só porque se tornou familiar para você. A sua experiência lá era de transformação Era total. isso aí, Né? total. Eu fui crescendo, né? Quantas pessoas que eu via entrava na igreja e saía? Eu não. Uhum. O amor por aquele lugar crescia, o amor por Deus. Quando eu falo o amor por aquele lugar, eu falo o amor por Deus. Sabe? Uhum. Aquilo crescia no meu coração. Eu via pessoas sendo transformadas. Eu via pessoas na igreja enchendo. Uhum. A igreja, no domingo de manhã, igreja lotada, 2 cultos. E era aqueles cultos Vibrantes. vibrante, Verdade. marcante. Né? E eu tinha prazer, né? Eu queria estar lá nos 2 cultos. E a gente via o manifestar de Deus. E eu comecei a me envolver. E eu me lembro, o seu pai sempre foi muito criterioso com as coisas, né? Eu me lembro que eu queria servir a ceia, tirar a oferta. Calma, não é o momento. E eu fui ficando, algumas pessoas, amigos meus, não gostou, porque o bicho falou. Eu falei, não, eu vou continuar aqui. Porque aqui é o meu lugar. Eu tinha certeza que Deus me colocou ali, me plantou naquele lugar. José, eu preciso revelar assim minha admiração, porque é o seguinte, a gente vive num tempo hoje onde isso ficou exacerbado. As pessoas têm pouca resistência para ouvir um não. Né? E você ouve um não, imediatamente você vai, então, vou procurar outra igreja. Ou você ouve um não num relacionamento, eu vou buscar um outro relacionamento. Você ouve um não no emprego, não gosto. Ninguém aceita mais ser confrontado ou sofrer um pouquinho. E você decide, não, eu vou ficar. Mesmo tendo sido contrariado, a coisa certa a fazer é ficar. A gente hoje está vivendo um tempo onde eu acho que mais ainda isso está muito forte, mas já era naquela época. Você vê que já tinha gente lá dizendo, não vai ser do jeito que eu estava imaginando, do jeito que eu estava planejando, então eu vou buscar um outro caminho. Porque às vezes não tem a resistência, a resiliência necessária para permanecer. E quantas histórias de sucesso a gente conhece por causa dessa decisão? De permanecer mesmo quando não era do teu jeito. Mas daqui a pouco as coisas se ajustam. E eu me lembro
que naquela época tinha aquela grupo, quem serão os pastores, né? Tinha um grupo dos pastores da vez. Os candidatos. Os candidatos, né? Isso era muito legal. E foi acontecendo, né? A gente, porque Bom Sucesso sempre foi um celeiro. Foi. Muita Bom liderança Sucesso, boa. muita liderança. E isso para mim era fantástico, né? Uhum. E a gente via Bom Sucesso abrindo igrejas e igrejas e tudo. E eu sempre falo isso até hoje. O Bispo Juscelino foi o cara marcante. Onde ele botava a mão, prosperava. Né? É bíblico isso. Verdade. E o Bispo Juscelino sempre foi aquele cara muito apaixonado por Deus e querendo fazer a obra de Deus, ver a obra de Deus crescendo. E aquele cara que visionário, vou abrir igreja em tal lugar. E eu vou. E a gente viu as igrejas, né? Igreja como Irajá, né? Oswaldo Cruz, que se transformou em Marechal Hermes. Não sei se foi uma das primeiras, mas em Inhaúma foi a igreja. Irajá veio antes. Veio antes? Veio. Então, Inhaúma foi uma das igrejas que eu mais participei, que eu vi que ele pegava um galpão, ele fazia umas loucuras. Né? E a gente via que acontecia, as igrejas cresciam. Até hoje. E até hoje. Nilópolis. E foi assim, muitas igrejas. Então, eu sabia, né, que quem era o Bispo Juscelino. Né? A gente via nele aquele amor, mas era o seguinte, Deus falava com ele. O Bispo Juscelino sempre foi alguém que, se Deus falar, tudo bem. E eu fiquei. Eu me lembro que alguém me chamou, convidou, rapaz, você vai ficar aqui? Eu falei, eu vou. Eu tinha isso no meu coração. Eu vou ficar aqui. Teve uma época, né, que eu comecei a ficar desanimado. Poxa, eu estou vendo nada. E eu me lembro que era o Fragalho, né, foi ordenado com Teixeira. Pastor Maurício Fragalho, da Nova Igreja. Isso, Pastor Teixeira, da Academia da Fé. Da Academia da Fé. Aí, naquela época, o bispo me chamou para ser diácono. Olha aí. Olha aí. Já é um passo. Já estou melhorando. Aí eu fui ser diácono. Descobriu que diácono não é nada. Eu já fazia o papel de diácono. Né? Eu servia. Você servia. E eu tinha amor para aquele lugar. Aí passou um tempo, aí tinha uma turma, aí tinha o Elinho, né? O pastor Hélio lá da academia, o Carlos Carneiro. Aí tem dois na minha frente. E pronto, e foi chegando, foi acontecendo. Aí o Elinho foi ordenado. Eu falei, opa! Aí quando foi, o Carneiro foi ordenado. Eu falei, glória a Deus do próximo. E nessa época, o Bom Sucesso recebeu 8 pastores. Esse pessoal furando fila, que negócio é esse? Eu falei, gente... Aí eu falei, eu não vou ser pastor. Só que, André, eu estava no banco e eu era... sabe quando você... Eu falei assim, não, então vou ser bancário. Vou me envolver no banco, vou ser gerente. Tu falou, eu estava no banco, eu interpretei duas coisas diferentes. Não, no banco da igreja, não. Banco de reserva. Não, eu estava no banco, trabalhando no banco, na América do Sul, e eu gostava. Mas o meu amor, o meu desejo, o que você deseja? Eu me lembro que, mesmo no banco, o seu pai sempre contou comigo. E eu trabalhava em Bom Sucesso, e o teu pai falava assim, e o bispo Juscelino me ligava, Josemar, como é que está o movimento aí? Eu falei, está tranquilo, bispo. Pô, morreu a irmã fulana, e eu não posso, não tenho como ir lá no sepultamento. Será que você pode ir? Eu ia para o meu chefe, preciso dar um pulinho ali no Caju. E ele, pega um táxi aí, vai no Caju, faz sepultamento e volta. E eu tinha prazer. Eu saía naquela, eu gostava de fazer visita. E eu amava. Sempre aproximando as pessoas, né? Sempre. Estando sempre perto gostei de estar perto. Isso é muito legal. Dali é que eu sentia que realmente o meu chamado era esse. E qual era o meu desejo? Ser pastor de Bom Sucesso para cuidar das ovelhas do bispo Juscelino. E pronto, e é o tempo de Deus, né? Eu entendo que quando Deus tem o seu tempo, ninguém... Eu me lembro que quando o Fragali, ele sempre tinha, não, Josemar, você já é um pastor, E ele falava pro bispo, Josemar já é um pastor. Ele falou, ainda não, não está no tempo. E naquela época eu não entendi, hoje eu entendo, né? O tempo de Deus, o tempo de aprimoramento, de cuidado de Deus. Isso é fantástico, a gente entender qual é o tempo de Deus.
Não, o tempo de Deus não é o meu tempo. E quando, às vezes a gente acha que é a idade, eu tinha, né, eu casei com 25 anos, fui ordenado com 32 anos, e, e o tempo, e Deus estava me preparando para aquilo que Ele tinha para mim no futuro, porque eu não conheço o futuro, você não sabe. Não. E o estar com o bispo Jocelino, né, estar com a dona Elza, era algo muito importante para mim. Eu me lembro que eu tinha alguns horários no banco, e eu pegava de 9 às 3, quando saía do banco eu ia para a igreja, ficava lá com a dona Elza. Ia lá, cuidava lá as coisas com ela, ia aprendendo, ia vendo as coisas. E quando foi na época que o bispo me chamou da ordenação, já era casado, já tinha uma filha, né, de 3 anos, e ele me chamou e disse assim: Josemar, agora chegou o tempo da sua ordenação. E aí ele me chamou e disse: olha, eu quero que você saia do banco, vou tirar você do banco. E eu queria servir na igreja. Uhum. E conversamos: você vai ser pastor em Bom Sucesso, você vai cuidar das ovelhas. E ele Sonho deixou bem realizado. claro: É. olha, você não vai pregar, você não vai fazer nada. O teu negócio vai ser cuidar das ovelhas. Era o que eu queria. E você já estava fazendo em algum nível, né? Era o que eu fazia, visitando, ajudando as pessoas, sepultando. sepultamento, casando as pessoas, Casa, apresentando. entendeu? Então, isso aí foi assim, algo muito especial. Ele me chamou, o bispo sempre teve esse cuidado de chamar o esposo, o casal, né? E era marcante. O bispo sempre foi alguém que viu família. É. Bom Sucesso sempre era uma igreja da família, né? A gente via famílias se convertendo, famílias chegando na igreja, famílias sendo transformadas. A gente sempre valorizou e investiu. Sempre. Lá, desde lá de trás. Isso aí, uma das marcas do bispo de Dona Elza foi esse: investir em família. Não, ele não olhava simplesmente o homem, né? E a Dona Elza era aquele referencial para as mulheres, Verdade. né? E aí foi assim algo muito marcante. Foi Aí algo você começou então em Bom Sucesso. Isso durou quanto tempo lá em Bom Sucesso? Eu fiquei 25 anos em Bom Sucesso. Não, como pastor. Bom Sucesso, 8 meses. 8 meses. 9 meses. Que legal. Seu sonho, ser Meu pastor em Bom sonho. Sucesso, tinha sido realizado, Tinha se mas durou 9 meses. No dia 17 de dezembro de 97 foi a minha ordenação. Foi muito legal, né? E a Nova Vida tem aquele de o bispo ordena, de repente tem aquele, os pastores têm aquela liberdade de mandar uma palavra profética. E eu me lembro que o pastor Paulo César, né? Era um cara assim, né? Não era muito visível na igreja. Uhum. Ele, de repente, ele me chamou e disse assim: pastor Josemar, Deus manda te dizer que você vai ficar pouco tempo. Ele vai te levar para você ser o reparador de brechas em outro lugar. Você não gostou de ouvir essa palavra. Aí eu me lembro que o É terceiro... interessante, né? Na sua ordenação, a palavra, mas não é de Deus, não. Aí passou, e eu era o cara mais feliz, né? Que eu vi que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, né? Sim. Da fidelidade a Deus, fidelidade ao meu pastor, Uhum. né? No caso do bispo Jocelino, aos meus pastores. E ali foi algo tremendo, que eu fui aprendendo de janeiro a dia 13 de setembro de 98. Quando eu chego em Bom Sucesso, pela manhã, um domingo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós tínhamos 2 cultos, e os pastores tinham que estar nos 2 cultos. No primeiro culto eu cheguei, bom dia, bom dia. Ô bispo, o pastor Antônio lá de Pavuna me convidou para pregar no aniversário de Pavuna, domingo que vem. Ele: você não vai pregar em lugar nenhum. E a partir de hoje você é pastor do Parque Fluminense. Eu: o quê? E ele falou assim: você está preparado? Roupa. Preparado? Eu falei: claro que não. Você sabe que eu não estou preparado? Nossa, que susto. Rapaz, foi horrível. Foi horrível. Foi tenebroso. Podia falar qualquer igreja, ia ser horrível, né? Porque não era mais o Não sonho. era, E eu me lembro quando ele: não fale com ninguém. A Elzinha vai falar com a Vera. Tá levando lenço de papel, bastante. E eu sempre acreditei
na visão, na direção que Deus dava ao bispo Juscelino, sabe? Amém. O bispo Juscelino sempre foi um referencial para mim, até hoje. Ele e Dona Elza, eu sabia, e eu não falei com ninguém, chorei muito. Eu entrei, toda vez que eu chego em Bom Sucesso, eu subo por onde os pastores entram, e eu olho aquela igreja, e aquele foi olhar, eu falei, gente, estão me tirando da minha igreja. Estou dizendo adeus. Estou dizendo adeus, não posso dizer adeus. Mas eu entendi na direção que que Deus estava dando ao bispo. Como é que foi o início lá? Seguinte, só que ninguém em Parque Fluminense sabia que o pastor Manuel ia sair. Uhum. Havia uns burburinhos, mas nada concreto. E eu cheguei lá, a igreja estava cheia. Realmente no domingo mesmo? No mesmo domingo. No mesmo domingo. No mesmo domingo à noite. De manhã, domingo à noite. Por quê? Nós estamos abrindo a igreja em Friburgo. E Deus estava levantando, deixou bem claro no Emanuel que queria que ele fosse o pastor de lá. E o bispo de Juscelino entendeu isso. E o Emanuel estava indo para Friburgo, e quem estaria em Parque Fluminense? Não tinha. E eu me lembro que naquele dia eu fui muito contra a vontade. Eu me lembro que eu falei assim, não vou no meu carro não, eu vou no seu carro. E tá bom, vamos nós 4. Com a mais a minha filha, e a Vera chorava, só chorava. Elzinha, Vera, para de chorar. Ela não pode sozinha. Porque nem eu, nem Vera queríamos deixar Bom Sucesso. Nós amamos Bom Sucesso. Bom Sucesso foi marcante pra gente. Era a nossa casa, a nossa vida era Bom Sucesso. A nossa história começou em Bom Sucesso. Então, eu me converti em Bom Sucesso, Vera se converteu em Bom Sucesso. O pai da Vera se converteu em Bom Sucesso. Na sua maneira de pensar, você ia ficar em Bom Sucesso para sempre. Para sempre. Só servindo lá. Só servindo. Uhum. Não tinha outra. Eu amava, então só havia Bom Sucesso. E quando fomos para a Parque Fluminense, olhando aquela igreja, falei, meu Deus. Aí o bispo Juscelino subiu, falou, a partir de hoje, Deus está tirando o seu pastor Emanuel, está lhe dando um outro pastor. E a igreja muda, calada. E agora? Chorando, não entendendo, né, o porquê. Mas um dos textos mais marcantes para mim é aquele texto de Jeremias 29:11. Sou eu que sei que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E isso aí, cada dia ficou mais marcante na minha vida. E quando eu cheguei lá, né, o bispo foi um culto maravilhoso, legal, né? Aí o bispo falou assim, então agora, encerrou, o pastor Emanuel vai estar aqui no meio para receber, e o seu novo pastor está aqui à minha direita, para receber o cumprimento. Só que todo mundo falava com o pastor Emanuel, chorava com o pastor Emanuel e me ignorava. Meu pai experimentou isso também, né? E Dona Elza viu aquilo, falou, meu filho, vem pra cá. Vamos pra cantina comer salgadinho. E tudo bem, e aquele foi um momento muito difícil, mas eu me lembro, quando eu cheguei em casa, o Teixeira me liga e diz, e aí, como é que foi? Falei, Teixeira, eu estou aqui vendo a fita da minha ordenação. Você lembra o Paulo César? E tudo aquilo que o pastor Paulo César falou, se cumpriu. O tempo certo. E ali nós começamos. Foi difícil? Foi. Mas eu tinha uma certeza que Deus me colocou naquele lugar, sabe? Eu tinha certeza na direção que Deus estava dando ao bispo Juscelino. Veio a imagem aqui para mim dos 9 meses, né? Porque a concepção aconteceu no dia da ordenação e aquele culto foi um parto para vocês, em todos os sentidos. Você saiu de uma atmosfera para outra completamente diferente, tudo é novo. E os momentos de transição, que todo mundo experimenta várias vezes na vida, são sempre, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes são dolorosos, mas sempre trazem incertezas, né? O que você estava vivendo é que você estava acreditando, confiando em Deus, mas entrando num lugar que ainda era escuro para você. Você não sabia o que queria acontecer. Porque eu não sabia, eu não tinha o costume de pregar. Agora não era mais, porque em Bom Sucesso é o seguinte, eu vou conversar com o bispo, vou ver o que o bispo vai dizer. É o bispo que é o pastor, é o bispo que... Agora não. Agora não. Tem que decidir.
E aí? E legal que eu sempre tive o apoio do bispo e da dona Elza. É verdade. Eu sempre tive os dois. Então, aquele referencial, porque é o seguinte, eu trouxe para Parque Fluminense aquela visão. O que o bispo faria nesse momento? Você tinha visto dar certo? É isso né? aí. A Vera vinha com aquela visão. O que a dona Elza pensa a esse respeito? Uhum. Então, porque a gente via, né, Elza e o bispo eram muito, né, aquela dinâmica dos dois era fantástica. E você viu isso desenvolvendo bem para você, assim. Toda hora que você pensava no seu exemplo, conseguia aplicar ele. Isso aí. Era adequado para a Parque Fluminense. É isso aí. Uhum. Então, dona Elza foi instruindo a gente, foi nos mostrando, e eu fui. E eu ainda eu continuava em Bom Sucesso, porque eu continuava trabalhando em Bom Sucesso. Durante 3 anos eu fiquei em Parque Fluminense e Bom Sucesso. Uhum. Então eu não perdi a convivência com o bispo e dona Elza. Uhum. Eles continuavam, olha, cuidado disso, isso não, fazer isso. E aquela coisa, Deus foi nos aprimorando. Eu fui entendendo, eu me lembro que a Vera, ela chorava muito. E um dia o bispo Miguel, né, na época o pastor Miguel, chamou ela e disse, Vera, enquanto você estiver chorando, você não vai ver o que Deus tem para você neste novo tempo. Porque se Deus tira, né, e eu sempre ouvi isso eu ouvi com a Vera, da Vera, que ela ouviu do bispo Roberto. Quando Deus nos tira, ele nos tira enraizado. Uhum. Porque a única maneira de você continuar florescendo é você ser plantado com raízes. Isso aí. E a Vera me disse isso, nós nem namorado éramos amigos, e eu guardei isso no coração. E a gente começou, né? Foi fácil? Não, houve rejeição, mas Deus foi nos dando direção, né? E eu me lembro, é uma das coisas que mais marcante na minha vida em Parque Fluminense, quando eu cheguei, eu estava passando por uma rua, à tarde, e Deus me manda, Parque Fluminense é cercado por morros, né? Ruas altas, e de repente eu passei olhando por uma rua, né? E Deus manda eu olhar para cima e dizer assim, olha, eu estou te dando essa terra. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. E eu guardei isso no coração. E naquele dia eu levei para a igreja um projeto que hoje, até hoje, 25 anos, a gente tem, que é o Clama Parque Fluminense. É um dia de clamor pelo nosso bairro. Então Deus foi me dando estratégia em relação à igreja e eu fui entendendo, né, por que Deus me tirou em Bom Sucesso, onde eu aprendi muita coisa, onde eu aprendi com o bispo Jocelino, o temor, o amor a Deus, a visão, né? O bispo sempre foi um homem visionário. Uhum. E a gente foi crescendo, foi entendendo o que Deus queria de nós ali. Então o amor, eu comecei a ter um amor muito grande para aquele lugar. Né? A Nova Vida em Parque Fluminense sempre foi muito bem vista, né? É uma igreja, né? Isso aí, eu sou o terceiro pastor em Parque Fluminense, começou pelo Teixeira, né? Ficou lá quase um ano, depois o Emanuel ficou 9 anos, e eu fiquei até hoje. Parque Fluminense faz hoje, esse ano, 35 anos. Então é uma igreja marcante naquele lugar. Uhum. E nesses 25 para 26 anos, eu tenho visto o quanto Deus tem nos levado, né? Hoje, o Parque Fluminense é uma igreja que marcou o local, né? É um local que... Mudou a cara do bairro completamente. Sim. Não tem dúvida nenhuma. E eu quero te perguntar justamente isso. Como é que hoje você tem olhado para a igreja do Parque Fluminense? Uma igreja vibrante, uma igreja que cumpre o seu propósito. Amém. De ser uma igreja atraente. Ser uma igreja que estamos ali porque para produzir Deus, para declarar Deus. Né? Ontem mesmo nós estávamos inaugurando mais um Conviva, né? Foi muito legal. E eu estava falando para aquele casal, um casal novo, está na igreja, eu acho, um ano, menos, já estavam abrindo a sua casa. Eu estava falando para a turma, tinham lá 30 pessoas para inauguração do Conviva. Que legal. Ali, porque Parque Fluminense, ele é entre Caxias e Belford Roxo. Fica na divisa. Então, bem na divisa. Então, 500 metros para frente, eu já estou em Belford Roxo. Uhum. E ontem eu estava em Belford Roxo, no condomínio tem lá, Malibu, e
inaugurando um Conviva. Então, pessoas estão chegando. E eu falei que aquele lugar seria um lugar da manifestação de Deus. E a visão que Deus me deu foi que quando Jesus estava na casa e aqueles amigos trouxeram aquele paralítico por cima do telhado, e ali houve cura, eu falei, isso vai acontecer. Você profetizou demolição, então, ali, o telhado vai quebrar, essas coisas. E nós estávamos no quintal, e ali não precisa destelhar, ali já tinha uma manifestação de Deus. Que legal. E legal que quando eu falei isso, o Neto, ele falou, olha, gente, eu quero confirmar essa palavra do pastor, porque eu falei para a Lívia, que eu queria que a minha casa fosse vista isso. Então, eu me lembro que o Parque Fluminense era visto como igreja, porque o Parque Fluminense é uma igreja, Nova Vida no Parque Fluminense foi uma igreja diferente. Que hoje nós temos igrejas de Parque Fluminense de 60 anos, de 70 anos, de 50 anos, e ela é nova. Então, muitas olhavam a Nova Vida como uma porta larga, mas começou a acolher pessoas. E hoje a gente vê quantas pessoas foram salvas naquele lugar, quantas pessoas... A gente mudou a história daquele bairro. Com certeza, mudando a vida de muita gente. Muita gente. Na verdade é Deus que faz, mas vocês foram instrumentos. Isso aí. E no meio disso tudo, Deus mandou muita gente boa, né? Como a igreja tem lideranças fortes, vibrantes, quanta gente boa tem te ajudado. E um louvor marcante, né? Poxa, a parte de música do Parque Fluminense. Aliás, vocês dão aula de muita coisa pra gente, né? Para as outras igrejas, de vários aspectos, assim, de como Deus mandou pessoas de excelência mesmo para nos ajudarem ali. E legal, porque se nós formos voltar lá atrás, né, quando o bispo Josino recebeu aquele lugar, né, e a proprietária... Foi uma doação, né? Foi uma doação, e ela disse que ela queria um lugar, que aquele lugar fosse um lugar para o bem-estar da população. Ela via... Acertou em cheio. E acertou cheio, porque eu me lembro depois... E quando eu falo do bispo Jocelino, eu gosto de falar muito, porque um cara visionário, porque há uns 2 anos atrás eu fiquei sabendo que ela ofereceu para uma igreja, e o pastor falou, eu não quero esse lugar feio não, porque não era um lugar bonito. Mas quando o bispo recebe aquele lugar, o que ele pensa? Uma igreja. Ele pensa, o que eu posso fazer em prol da população? Igreja. É a igreja, então ele acertou em cheio. Então, a gente vê, hoje nós temos um grupo de pastores amigos lá, por causa do Clama Parque Fluminense, e toda vez que eu vou, nessas igrejas, eu sou recebido como pastor de referencial. Por quê? O Josemar não, a Nova Vida, a igreja. A igreja que traduz essa presença de Deus, esse agir de Deus. Então, a gente... Começou, depois da festa, foi algo marcante, né? O Arraial de Judá, porque as pessoas ficavam, meu Deus. Marcante mesmo. E isso aí, né? Eu vejo a Nova Vida em Parque Fluminense uma igreja muito atraente. Uma igreja jovem, uma igreja que atrai jovem, atrai lá famílias, crianças. Eu trabalho com crianças lá, está espetacular. É espetacular. Então, gente muito boa. Engraçado que ontem eu recebi um camarada lá, um arquiteto, ele falou, rapaz, essa igreja não... Porque é muito marcante, né, o local, porque a gente aprendeu a fazer coisas boas, né? Isso aí. Bonita. Verdade. E a Nova Vida é isso, né? Josi, que coisa boa conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história. Como eu tenho a impressão de muitas pessoas sendo inspiradas por tanta coisa que você falou, que às vezes... parece que cruza na mesma avenida da vida que alguém está levando hoje. É um momento, às vezes, de transição, um momento de incertezas, um momento de ter que confiar em Deus, quando você simplesmente não tem muita base para saber, sonhos que são realizados. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo isso e pensando, acho que eu tenho uma história parecida, ou então eu quero ter. Qual é, antes da gente terminar, assim, como é que você pensa que vai ser o futuro do Josemar e da igreja? Olha, hoje eu vejo em Parque Fluminense, né? Hoje eu vejo o quanto Deus tem sido presente naquele lugar em relação às pessoas. Hoje nós temos um grupo de pastores onde eu fico tranquilo. Né? Temos lá pastores que se você estiver ausente? Ausente funciona, trabalha e... Por quê? Algo começou.
né? E a gente entende, eu sei aquilo que Deus tem falado ao meu coração, de que Parque Fluminense vai florescer muito mais, Amém. vai dar frutos ainda mais, porque esse é o propósito de Deus, né? É verdade. Quando você cumpre o propósito de Deus, quando você entende que Deus te colocou ali para você dar frutos, eu gosto da palavra de Jesus, quando Jesus diz assim, não fosse forte que me escolhi, mas eu escolhi. Isso é que eu me sinto. Eu fui escolhido por Deus para estar em Parque Fluminense. Isso mesmo. Eu amo aquele lugar. Aquele lugar é atraente para mim, eu gosto de estar lá. Eu gosto das pessoas de lá, as pessoas de lá me fazem bem. Eu sei. Né? Então, quando você chega num lugar onde você se sente bem e que as pessoas te veem bem, isso é bom. Então, hoje eu vejo o Parque Fluminense como uma igreja que vai crescer, vai florescer. Eu conheço a igreja do Parque Fluminense desde o início até hoje e realmente é uma igreja maravilhosa em todos os aspectos que eu puder imaginar. E se é verdade aquela máxima de que a igreja é a cara do pastor, então tá certinho. Porque você é uma pessoa admirável demais, um amigo admirável, um pastor admirável, um marido, pai, avô, daqui a pouco bisavô, vamos esperar um pouco, mas daqui a pouco, quem sabe. Mas a igreja tem se revelado como um reflexo do que Deus tem E derramado família, sobre a né? tua E vida. família. Família. Eu tenho uma família, eu tenho uma mulher fantástica, eu tenho os filhos, poxa. E só você ver, né? Porque a gente sempre se inspirou na família do Bispo Jocelyn, né? Porque a família do Bispo Jocelyn era aquela inspiração para todos. Todos nós sonhávamos. E hoje eu vejo, né? Vejo meu filho, né? Envolvido. Lucas ama a igreja. Letícia ama a igreja. Às vezes eu falo, o Lucas tem muita. Cadê o Lucas? Tá levando fulano. Tá Então, isso é muito marcante. É aquilo que nós aprendemos, né? E hoje, Deus está dando a gente, porque a gente entende o propósito dele. E é muito legal. Amém. Obrigado, tá? Obrigado por tudo que você já fez servindo a igreja. Obrigado por estar aqui hoje, contando um pouquinho, compartilhando com a gente a sua história. Antes de ir embora, fala com a turma aí que são as suas considerações Gente, finais. olha, eu vim pensando numa coisa, né? O que nos faz a permanecer em Deus é a certeza de quem está conosco. Paulo diz que aquele que está em nós é maior. Então, o André falou muito sobre, né? Tem pessoas que começam e param. Eu sempre entendi o seguinte: se Deus me plantou na Nova Vida em Bom Sucesso, né? Foi tudo flores? Não foi. Mas eu entendi que Deus me colocou ali para ser um canal de bênção. Amém. Em submissão. Então, seja submisso à sua liderança. E eu fui, né? Entenda, eu tive uma esposa que sempre calma, né? Sempre me freou quando tinha que me frear, me posicionou quando tinha que me posicionar, mas sempre me deu força. Eu tenho uma família, então creia nisso aí. Se você tem um chamado, sente que é um chamado de Deus, entenda o propósito de Deus na sua vida. Então eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo a família, eu amo servir a Deus. Amém. Que prazer imenso hoje poder bater esse papo gostoso aqui com meu amigo Josemar, um pastor cuja história vai revelar que fidelidade, resiliência, paciência sempre traz benefício, sempre traz recompensa. Eu espero que você, mais uma vez, tenha sido inspirado. Se esse nosso podcast te abençoou, conta para todo mundo, espalha bastante, né? Compartilha com quem você puder, para que mais e mais pessoas também possam conhecer um pouquinho dessa história tão legal. Obrigado porque você ficou com a gente, Deus te abençoe e até a próxima. Tchauzinho!